Parabéns para você que ficou firme nesta jornada, 7 semanas, 40 dias. Hoje, eu creio que muitos aqui estão entregando ao Senhor um período de jejum, um período de propósito. Eu não sei se você jejuou durante 40 dias, algo ao Senhor, ou se você foi trocando os jejuns, os propósitos semanalmente, mas eu sei que muitos da família abraçaram esta visão, abraçaram este propósito de durante 7 semanas, 40 dias, jejuarmos ao Senhor e nos concentrarmos naquilo que Ele falou conosco semana após semana sobre uma vida abençoada. Desde a primeira semana onde esta série se iniciou, foram muitas salvações, muitas reconciliações com Jesus, inúmeros testemunhos daquilo que o Senhor tem feito no coração e na vida daqueles que têm tomado um posicionamento de obediência aos princípios aqui apresentados. Nós, lá na primeira semana, já iniciamos falando que é tudo sobre o coração. Sim, uma vida abençoada fala sobre um coração rendido, um coração entregue, um coração cujo governo está nas mãos do nosso Senhor, através do seu sacrifício, através da sua morte e ressurreição e vitória sobre a morte. E por este novo e vivo caminho entramos então em comunhão com o Pai e podemos ter uma vida abençoada. Inclusive é isso que Efésios 1, de 3 a 4, que é o nosso texto base, fala. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Já na segunda semana conversamos sobre a prova, falamos sobre o princípio dos dízimos, blindagem, proteção. Depois caminhamos mais uma milha nesta jornada, conversando sobre o princípio do primeiro, dando a primazia da nossa vida ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. Na quarta semana quebramos o espírito de Mamon, declaramos que só o Senhor tem o governo das nossas vidas. Na quinta semana aprendemos sobre o coração generoso, o coração que reparte, que derrama e não retém. Na última semana fomos abençoados com princípios para uma exponencialidade, para uma multiplicação de recursos e de vida. E nesta, que é a 7ª e última semana, chegamos ao ápice desta série, onde falaremos sobre ser uma bênção. Se procuramos durante todas estas semanas entender princípios para uma vida abençoada, o objetivo então agora fica muito claro. Por que quero ser abençoado? Por que quero ter uma vida abençoada? Simples, para abençoar. Você foi abençoado para abençoar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Versículos de 10 a 18. Se você trouxe a sua Bíblia ou através do aplicativo do seu celular, abra comigo, faça anotações. O texto estará projetado também nas telas laterais para você poder acompanhar. Vamos lá, acompanhe comigo este texto. Diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata, seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, terra de escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam,
para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Moisés aqui, ele está dando um comando ao povo. Deuteronômio já fala sobre o último momento, ou os últimos momentos do povo na peregrinação no deserto, muito prestes a entrar na terra prometida. E aqui, diante das últimas instruções, Moisés, ele deixa claro algumas coisas para o povo. Ele diz: olha, vocês vão prosperar. Há uma convicção no coração de Moisés. Não, eles ainda não estavam na terra prometida. Eles ainda não usufruíam da terra prometida. Eles ainda não tinham abundância nos seus celeiros. Estavam no deserto. Mas uma convicção tomava conta do coração de Moisés. E ele dizia: vocês vão prosperar. Eu sei o Deus a quem servimos. Eu sei que Ele está dirigindo as nossas vidas. E mesmo em meio ao deserto, eu quero declarar. Moisés declarou: vocês vão prosperar. Você que já está caminhando conosco durante estas semanas, você já percebeu que um coração alinhado em Deus e que entende que já é abençoado, ele não corre atrás da bênção. Independente das circunstâncias, independente se ele já vive uma abundância ou não, se os recursos são abundantes ou não, ele tem uma convicção: em Deus é possível prosperar, porque a prosperidade não tem a ver com o saldo na sua conta bancária, mas o quanto você consegue fazer render aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já colocou em suas mãos. E aqui nós precisamos voltar a algumas mensagens anteriores e lembrar sobre como Deus, através desse texto que acabamos de ler, nos diz que Ele nos deu a capacidade de produzir através daquilo que Ele já colocou em nós. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, eu quero te encorajar a entrar no canal do YouTube da nossa igreja, ou em qualquer plataforma de áudio, Spotify e afins. Temos lá as mensagens anteriores para você meditar, para você tomar nota, para você relembrar e ficar firme conosco neste propósito de viver uma vida abençoada. Moisés então está lá no deserto, junto com o povo, declarando: vocês vão prosperar. Mas quando vocês perceberem que a abundância chegou, existem alguns cuidados a serem tomados. E é sobre estes cuidados que Moisés então alerta o povo em Deuteronômio capítulo 18. Engraçado que enquanto aqui estão no deserto, eles não têm nem o que guardar, porque viviam de provisão diária. Eles viviam do maná. Eu vejo algumas pessoas muito equivocadamente dizendo: pastor, é isso que eu preciso que Deus libere a provisão diária sobre a minha vida, o maná, eu quero o maná dos céus. Bom, fale por você. Eu com todo o coração, eu acho que é uma oração meio equivocada, dizer: Senhor, eu quero maná. Nada contra a provisão diária de Deus, muito pelo contrário, eu creio em um Deus que nos provê diariamente, amém? Mas deixa eu te explicar um pouquinho. Você sabe como que funcionava o maná? Você sabe o que era o maná? Sabe? Não? Enquanto o povo caminhava no deserto, para que não passassem fome, porque no deserto não existe nada, tudo que você não tem como plantar no deserto, não tem. O que Deus fazia? Diariamente Deus mandava o maná, o tal do maná. Mas o maná não era pão que chovia do céu, né? E vinha de forma pronta para eles, assim, né? Como se fosse um drive-thru celestial. Vou sair aqui para fora, vai estar chovendo pão do céu aqui, eu vou pegar quantos eu quiser para comer, para me saciar. Não era assim não. Na verdade, eles dormiam e quando acordavam, haviam pequenas sementes como a de coentro. Não era o coentro, mas era como se fosse pequenas sementes de coentro. E essas sementes eram o maná, que ficavam então logo pela manhã na terra. Mas lembre que nós estamos aqui pensando num deserto.
Não é grama, não é plantação, é terra, é areia, tudo que se vê no deserto. E aí no meio dessa areia tinham essas pequenas sementes, que eles pegavam, eles precisavam peneirar, preparar, e depois de um preparo ela tinha ela tinha uma semelhança como de uma pequena massa. Então eles poderiam ter aquela provisão diária. Mas algo interessante sobre o maná, que eles não poderiam pegar porção dobrada, além daquilo que eles precisavam. Então, o único dia que o Senhor liberava para que eles pegassem porção dobrada era na sexta, porque no sábado não poderiam trabalhar. Então, em todos os outros dias da semana, o Senhor permitia que eles pegassem apenas o necessário para peneirar, preparar e alimentar a sua família naquele dia. Se pegasse além do necessário para viver, no outro dia estava estragado. E o Senhor falava: olha, é esta porção diária que vocês vão pegar. Quando Josué, sucessor de Moisés, já prestes a entrar na terra prometida, está se acampando em Gilgal, preparando o povo, circuncidando o povo para tomarem posse da terra prometida, ao chegar em Gilgal, eles já começam a experimentar de uma colheita que não era deles. O Senhor já tinha preparado um refrigério, e eles chegam em um lugar onde eles começam a se apossar de algumas colheitas, de cereais, de leguminosas, verduras que estavam todas preparadas, que o Senhor enviou para que agora eles tivessem esse sustento. E a partir daquele momento, agora fortalecidos no Senhor, tomariam posse da terra prometida, terra essa onde Deus havia prometido que manaria daquela terra leite e mel. O que é isso? Fartura, abundância. Eles estariam em outra estação. E quando eles chegam em Gilgal e eles vão se apossar desta colheita que o Senhor enviou para eles, sabe o que diz a palavra de Deus? Que naquele dia o maná cessou. Agora imagine, um povo que ficou tantos anos no deserto, acostumados, todo dia estava lá o maná, todo dia a sementinha estava lá, na hora certa, no momento certo, para a provisão diária. De repente Deus diz: olha, o maná cessou. O que você faz? Desespera? Imagina, na pandemia aconteceu muito isso. Você estava acostumado com aquele retorno mensal, com aquela fonte de renda inabalável, fortaleza, seguro, trabalho. E quantas pessoas no meio da pandemia perderam o emprego, perderam aquela fonte de renda que já estavam acostumados por tanto tempo, e de repente, desespero. Em meio a tudo isso, o que sempre falamos aqui nesta casa, para que você declarasse durante a pandemia: está tudo bem com a minha alma. E como em toda crise, crises também são carregadas de oportunidades. E quantas são as histórias daqueles que em meio à pandemia, por perderem o seu trabalho, decidiram de repente empreender, abrir seu próprio negócio, correr atrás, desenvolver seus dons e talentos, e prosperaram demais pós-pandemia, porque o Senhor os levou para uma outra estação, onde talvez não teriam aquele contadinho diário que sempre acostumaram receber, mas agora aprenderam a fazer novas coisas, e agora diante de novas coisas, novas oportunidades surgiram e se abriram. É o que aconteceu com o povo. A Bíblia diz: o maná cessou. Por que o maná cessou? Porque agora eles não precisavam mais do alimento e da provisão diária. Agora eles poderiam plantar, agora eles poderiam trabalhar ainda mais, agora eles tinham terra para cultivar, agora eles tinham mais coisas a fazer. Resultado? Agora o Senhor estava projetando eles para algo maior. Com a colheita que teriam, agora eles precisavam inclusive construir celeiros para armazenar. Então, se você é daqueles que está dizendo: eu quero maná, tente mudar de perspectiva. O maná, ele fala sobre a provisão diária. O novo tempo fala sobre prosperidade. Fala sobre algo além apenas da provisão. Fala sobre um lugar que você encontra em Deus, que você tem sim a provisão, mas você tem sim também o desfrute. Você também tem agora uma capacidade de administrar, de gerir, a fim do quê? Que você não apenas receba, mas que você agora também tem o suficiente para abençoar. E isso é incrível, porque eu creio na provisão diária de Deus.
Mas o maná precisa ser observado que ele surge justamente de uma necessidade. Necessidade essa que só surgiu por conta de desobediência. Não há problema algum em passar por momentos de escassez e períodos de necessidade. O problema é quando você escolhe pertencer a este lugar de deserto. Porque o Senhor não te criou para viver no deserto. Você pode até passar um tempo no deserto precisando do maná, mas o teu alvo tem que ser a terra que mana leite e mel. Não simplesmente sobreviver, mas viver bem, administrando recursos que serão abundantes, a fim de que você também se torne uma bênção. Então tem problemas em alguns momentos necessitar de ajuda dos outros, desde que o teu alvo seja, sim, este período é um período de escassez, mas eu vou passar por ele de cabeça erguida, eu vou passar com as orientações de Deus, e se hoje precisei de ajuda, amanhã eu ajudarei a quem precisa. Você faz sentido isso para você? Essa é a mentalidade do povo de Deus. E eu quero continuar nesta questão do maná, porque isso aqui é importante. É importante você entender isso aqui. Sabe como que surgiu a necessidade do maná? Sabe por que o povo precisou do maná? Por conta de desobediência. Quando o povo sai do Egito, o trajeto do Egito até a terra prometida eram de dias. Alguns estudiosos vão dizer que do Egito até o Sinai eram 11 dias, do Sinai até a terra prometida deveria ser mais ou menos isso aí, 11 dias, poucos dias, menos de um mês, eles estariam na terra prometida. Acontece que em determinado momento, Deus pediu para que alguns espias fossem dar uma olhadinha na terra. Vai lá dar uma olhada na terra que eu prometi para vocês. Vão lá e tragam um relatório. E quando esses espias vão, eles voltam amedrontados, com exceção de Josué e Calebe. Por quê? Eles dizem, Deus falou que tinha muita abundância na terra, tem mesmo. Tinham muitas plantações, tudo que planta lá dá, é verdade. Olha, tem muita coisa boa na terra, uma terra linda, uma terra maravilhosa. Mas Deus não falou para a gente que lá tinha gigante. Está cheio de gigantes lá. Povos fortificados, nós não vamos conseguir. Vamos matar Moisés e vamos voltar para o Egito. O povo começa a murmurar. Deus tirou eles do Egito e agora eles querem voltar para o Egito. E essa falta de gratidão e falta de confiança em Deus, Deus fala assim: chega. Por conta da desobediência, por conta da falta de fé de vocês vão andar em círculos, até que toda esta geração morra, e a próxima geração tome posse da terra que eu estou dando a vocês. Menos de um mês eles ficariam no deserto. Não seria necessário viver de maná por muito tempo. O maná surge de uma necessidade por conta de uma desobediência. Mas agora a nova geração ela começa a nascer, crescer e desenvolver uma nova mentalidade. E mentalidade leva tempo, por isso Deus pediu uma nova geração. É por isso que você não ouviu todos esses princípios em um só domingo. Poderíamos ter pegado todos estes princípios, resumido em um domingo, acabar com tudo. Não. 7 semanas, martelando estes princípios. Para quê? E não vai parar por aqui. Você precisa continuar ouvindo, reassistindo essas mensagens. Você precisa continuar refletindo e orando todos os dias ao Senhor para que estes princípios sejam reais na tua vida, para que mude a tua mentalidade, para que esta mentalidade de escravidão, de alguém que tem medo dos gigantes da terra prometida e quer voltar para o Egito, suma da tua mente de uma vez por todas. Foi necessário que toda aquela geração morresse, para que uma nova geração com nova mentalidade surgisse. Nova geração essa, discipulada por quem? Josué e Calebe. Dos 12 espias, só 2. Mesmo vendo gigantes, mesmo vendo dificuldades, mesmo vendo desafios, eles voltaram ainda mais convictos: Deus vai nos dar esta terra porque Deus está conosco. É esta mentalidade que você precisa desenvolver a partir destas 7 mensagens. É esta mentalidade que você precisa ter a partir de agora.
Se já foi o tempo de viver do maná, glória ao Senhor, porque Ele mandou o maná todos os dias. Mas agora, mire na terra que mana leite e mel, abundância, provisão, desfrute e transbordo. Sim, é esse ciclo que o Senhor quer que vivamos. Provisão, desfrute e transbordo. Provisão para abençoar a nós e a nossa casa. Desfrute, para que não fiquemos só no 0 a 0, mas possamos também desfrutar das bênçãos que Ele quer que cada um de nós desfrutemos, mas também transbordo, para que possamos transbordar para todos os lados e abençoar porque fomos abençoados. Mas isso só se dá com quem tem coragem. Coragem de mudar, coragem de avançar, coragem de fazer o que precisa ser feito. Coragem para cumprir os princípios elementares da palavra de Deus, como o dízimo para blindagem e proteção, as ofertas que são sementes em terra para multiplicação, a boa mordomia, a boa administração dos recursos que nós falamos na última semana. Entender que não é só dar 10% para o Senhor e fazer o que quer com os outros 90%, é ser um bom mordomo, é ser um bom administrador, é necessário coragem para fazer isso. A geração anterior, a geração de Moisés, morreu no deserto porque não teve coragem de enfrentar os gigantes. Eu sei que vai ser difícil, você ter que sentar, como ouviu na mensagem passada, da semana passada, chegar em casa, sentar e readequar teu orçamento. E ver onde que estão os vazamentos. E dar alguns passos para trás para sair das dívidas. Eu sei que vai ser necessário coragem para diminuir um pouquinho teu custo de vida, o teu padrão de vida, para poder gerir e administrar bem o que o Senhor está te dando. Eu sei que vai ser necessário coragem para entregar uma oferta, para devolver os teus dízimos quando você tem medo da falta. Eu sei que vai ser necessário coragem para ser generoso com alguém quando Deus te manda repartir. Eu sei que vai ser necessário coragem para dar alguns passos de fé também em direção ao novo, para parar e para não mais depender de assistencialismo barato e começar a viver o novo de Deus em direção ao futuro de paz, esperança e prosperidade que Ele tem para você. Então, para isso, tem que tirar a mentalidade do povo que queria voltar para o Egito e fazer como esta nova geração que diz: sim, pode ter dificuldades, sim, podem ter gigantes, sim, podem ter desafios enormes, mas sim, também há uma terra que mana leite e mel, e quem mandou eu entrar nessa terra é o meu Deus, que me guiou até aqui, que posso dizer Ebenezer, até aqui me sustentou, e vai continuar me sustentando até eu viver os propósitos dele nessa geração. É esta mentalidade que precisamos desenvolver. E o que Moisés está falando, quando isso acontecer, e quando esta coragem te fizer entrar na terra, e quando da terra você se apossar, e quando você começar a prosperar, Moisés diz: não esqueçam que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Sim, o momento mais perigoso na vida de Israel não é quando faltava pão no deserto. Foi quando, na verdade, eles entraram na terra prometida, porque no deserto, eles sabiam que dependiam de Deus. Sabiam que não poderiam fazer nada, a não ser esperar o maná cair do céu. Mas quando entraram na terra, construíram casas, multiplicaram rebanhos, acumularam ouro e começaram a experimentar abundância. Agora veio o desafio: não permitir que o coração saísse do centro da presença de Deus, porque a escassez, ela nos faz clamar, mas a abundância pode nos fazer esquecer. Eu creio que Deus está mudando histórias nesses dias. Eu tenho recebido no meu Instagram, no WhatsApp, inúmeros testemunhos de irmãos desta casa, irmãs desta casa, homens e mulheres de Deus, que já têm visto frutos acontecerem nas suas famílias através dos princípios contidos nessa série de mensagens. A tua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai avançar. Mas hoje esta última mensagem vem para nos prevenir que quando este dia chegar, no deserto, Israel dizia: precisamos de Deus. Na prosperidade, eles poderiam dizer: minha capacidade conquistou tudo. Quando este dia chegar, quando a tua sorte mudar, porque você se posicionou, você vai fazer o que Moisés declarou: lembrem-se do Senhor teu Deus, porque é Ele quem nos deu a capacidade de produzir riquezas. O maior perigo da bênção não é perdê-la,
é recebê-la e esquecer de quem concebeu. O maior perigo não está apenas na escassez. A escassez nos faz clamar, mas a abundância nos faz esquecer. A questão principal de Deus com o seu povo não é apenas quanto à capacidade de produzir riqueza, mas a necessidade de lembrar-se dele quando a prosperidade chegasse. Deus nos abençoa para que a sua bênção encontre um caminho através de nós. E diante disso eu tenho 5 princípios ou 5 apontamentos rápidos para você, anote aí. Na verdade, são quase como uma recapitulação de tantas coisas que já conversamos nessa semana, para que você não se esqueça. Primeiro, não se esqueça que uma vida abençoada nunca esquece a fonte. Romanos 8,18, lembrem-se do Senhor, o seu Deus. O segredo de uma vida abençoada é nunca esquecer quem é a fonte, quem é o propósito da bênção e a quem tudo pertence. Foi Deus que nos deu vida, foi Deus que nos deu capacidade, foi Deus que abriu portas, foi Deus que concedeu saúde, inteligência, oportunidades e relacionamento. O nosso esforço é sim real, mas não é autossuficiente. A gratidão a Deus não vai negar o seu trabalho. Eu já disse há pouco, você precisa tomar alguns posicionamentos, por mais difíceis que eles sejam. E a gratidão não coloca em vão o teu trabalho, mas ela apenas reconhece que quem te deu a capacidade de trabalhar, e inclusive a capacidade de se posicionar, foi Ele. E um coração grato continua honrando a Deus, porque sabe que tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo volta para Ele. Segundo princípio, uma vida abençoada não confunde recurso com identidade. Deuteronômio 8,17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha força, e as minhas mãos juntaram para mim essa riqueza. Você possui recursos, mas os recursos não podem possuir você. Lembre-se sempre, o saldo da tua conta bancária não define seu valor. Não é porque você vive um momento de escassez, ou vive um momento de abundância, que isso define quem você é. Seu carro não define sua importância, sua casa não define sua identidade, seu momento de escassez também não define o seu futuro. Vejam a história que o pastor Adriano contou aqui durante o momento de dízimos e ofertas. Por que o povo fez um bezerro de ouro? Porque estavam tão angustiados acerca do futuro, que naquele momento de escassez, negociaram um propósito eterno, e perderam a sua identidade firmada em Deus. Tem gente que cede à pressão social, do status. Hoje nós vivemos em um mundo altamente consumista, e nós queremos ter para provar algo para alguém, para provar algo para nós mesmos, que conseguimos ou não, que ajuntamos ou não. O orçamento não permite, mas queremos parcelar no cartão para ver o que vai virar depois. Depois corremos, depois a gente vê como que a gente resolve. Simplesmente pela pressão social de termos aquilo que ainda não podemos, de vivermos aquilo que ainda não está na hora de viver. E tudo isso ele volta para uma questão de identidade. Porque quem sabe quem é em Deus, quem tem a sua identidade formada em Cristo, entende que os seus recursos estão sob a administração divina. E aqui entra a mentalidade de mordomia, que lança fora a mentalidade de escassez. Lembre, seus recursos não podem te possuir. É você que possui os teus recursos. Terceiro, uma vida abençoada administra o que recebe. Um bom mordomo governa 4 áreas da vida. Um bom mordomo governa os seus desejos, ele aprende a diferenciar necessidade, vontade e impulso. Nem tudo que eu posso comprar é algo que devo possuir. O bom mordomo, ele governa seus números, faz orçamento, conhece receitas, despesas, dívidas, prioridades. O que você se recusa a medir, você dificilmente conseguirá governar. Um bom mordomo governa seu futuro. Gasta menos do que ganha, cria reservas, reduz dívidas, evita comprometer o amanhã para satisfazer o hoje. A irresponsabilidade consome o futuro para sustentar uma aparência no presente. Um bom mordomo governa sua influência, ele não manipula, ele não se vitimiza,
Ele não pressiona pessoas e não espiritualiza decisões irresponsáveis. A provisão obtida por manipulação não é testemunho de fé. Deus dá capacidade para produzir, mas exige responsabilidade de nós, no orçamento, no domínio próprio, no trabalho, na redução de dívidas, na reserva, generosidade, integridade. Milagre da provisão não elimina a responsabilidade da boa administração. Uma vida abençoada não é uma vida sem limites. É uma vida que está debaixo dos limites e debaixo da sabedoria que vem do alto. Quarto princípio. E este talvez seja o grande ponto alto desta mensagem, desta última mensagem da série. É o princípio de quem tem uma vida abençoada, este também se torna uma bênção. Uma vida abençoada se torna bênção. A prosperidade bíblica não é medida pelo que uma pessoa possui, mas também pela liberdade para repartir aquilo que recebeu. Em Gênesis 12, versículo 2, quando Deus chama Abraão para dele fazer um grande povo, ele diz: eu o abençoarei, mas ele não termina por aí, ele diz: você será uma bênção. Você será uma bênção. E é por isso que o cristão não pode estar satisfeito em ficar no 0 a 0. É por isso que esta mentalidade de miséria e de escassez que se apossou em muitos cristãos, em muitas igrejas, em grande parte do imaginário cristão nas últimas décadas, não serve para nós. Sim, um extremismo, como em tudo nesta vida acontece. Então, dois extremos. Primeiro, a teologia da prosperidade, ela não serve para nós. Essa teologia totalmente antibíblica, de olha, tudo vai dar certo para você, nada mais vai dar errado, só vem aqui, entrega algo ao Senhor e os teus problemas acabaram, dá uma oferta de 1.000 que Deus vai te devolver 10.000 e vai ser assim. Isso não serve para nós. Esta teologia da prosperidade que barganha com Deus, ok, mas para combater esta teologia da prosperidade, outra teologia tão destrutiva quanto surgiu no meio do povo, a teologia da miséria. Já viu ela? Muitas vezes até confundindo pobreza com humildade, e começam a associar uma coisa com a outra, como se só o pobre fosse humilde, como se a humildade fosse uma virtude totalmente ligada à pobreza, e não tem nada a ver. Humildade não é pensar menos pensar menos em si mesmo, pensar menos, não é pensar menos de si mesmo. Olha como eu sou coitado, como eu sou um tadinho, como eu sou pobrezinho. Não, humildade é pensar menos em si mesmo. E essa teologia da pobreza, essa teologia da miséria, que o cristão tem que ser um coitado, que o cristão tem que viver dependendo de ajuda, que o cristão tem que ficar dependendo sempre do maná, como se o cristão não pudesse viver bem, usufruir, possuir também para poder abençoar as outras pessoas. Onde que isso está na Bíblia, gente? Você precisa ter esta liberdade em Deus para poder compartilhar. E como que você vai poder ter liberdade para compartilhar se não tem nem o suficiente para você? E você vê como essa mentalidade de escassez pega também, assim como qualquer outras áreas que eu acabei de citar, ela pega tanto o rico quanto o pobre. Tem muita gente com muito dinheiro na conta bancária que também tem essa mentalidade de escassez. Ele começa a parar de investir, ele começa a parar de sonhar, ele começa a parar de pensar em expandir, em crescer mais. Não, está tudo bem, está suficiente. Já tenho o suficiente, como é? Se esse é o teu... não, o que eu tenho lá já dá para eu viver até o final da minha vida, já vivo de rendimento, está tudo bem, é o suficiente para mim, para minha família, está tudo bem. Como é? Se a Bíblia diz que Deus te deu a capacidade de produzir riqueza, para que essa capacidade? De continuar, o cristão, o homem de Deus, o servo do Senhor,
que entende essa mentalidade de prosperidade, ele nunca para de produzir. Ele pode chegar a um momento da vida de desfrute, onde ele vai tirar o pé do acelerador e poder sim usufruir e curtir um pouquinho da sua aposentadoria. Mas a grande verdade é que a mentalidade continua sempre uma mentalidade. Ele vai usar agora dos seus dons e talentos, ele vai usar do seu tempo que sobra para poder abençoar alguém, para poder continuar produzindo, para poder continuar de alguma forma se voluntariando em uma causa que abençoe a sociedade de alguma forma. Nunca podemos perder de vista o porquê que Deus nos abençoa, porque assim não vamos parar no meio do caminho. Deus nos abençoa sim, como abençoou Abraão, mas ele diz: eu abençoarei para que você abençoe, e por meio da tua família, todas as outras famílias da terra também sejam abençoadas. Esse é o objetivo. A bênção não era apenas uma experiência que Abraão receberia. A obediência determina a qualidade da nossa caminhada, mesmo quando não controla imediatamente as circunstâncias. No contexto financeiro, a nossa obediência não obriga a Deus a enriquecer-nos, mas nos coloca debaixo do governo e da sabedoria do propósito dele. Era uma identidade que ele carregaria. Então Deus não queria apenas colocar os recursos na mão de Abraão, ele queria colocar propósitos sobre os recursos. Tudo é sobre os propósitos de Deus. A sua empresa pode abençoar, a sua influência pode abençoar, a sua casa pode abençoar, o seu conhecimento pode abençoar, o seu legado pode transformar gerações. Entenda isso quando as coisas começarem a dar certo. Eu lembro, em meio aos escândalos no período da Lava Jato, que houve uma produtora de filmes brasileira que fez até um filme, não fez, da Lava Jato. Eu lembro que tem uma cena do filme, eu nem sei se aquela cena retrata alguma conversa real, se foi baseado, né, em uma conversa real que teve, mas eu lembro que quando eu assisti aquele filme, em meio a tanta informação que estávamos tendo na época, por conta desta operação que abençoou tanto a nossa nação, varreu boa parte de uma corrupção que estava generalizada e que institucionalizada, prejudicando tanto a nação brasileira. E eu lembro que uma das cenas daquele filme, nem lembro o nome do filme certinho, eu sei que é o filme que conta a história da Operação Lava Jato. Eu lembro que uma das cenas daquele filme, os grandes empresários que caíram, né, das empreiteiras, enfim, estão presos na sede da PF, e há um carcereiro que está rindo deles. E no filme, aquele que representa um dos delegados e um dos chefes da operação, ele chega diante daquele carcereiro e fala: "Tá rindo do quê?" Esses camaradas deveriam ser o orgulho da nação. Eles deveriam dar orgulho para a nação brasileira. E usaram suas riquezas e meios ilícitos para passar o povo para trás, para se corromper e para fazer o que não deve. E por isso agora estão desta forma envergonhando a nação brasileira. Eu lembro que quando eu assisti aquilo lá, ficou no meu coração. E eu comecei a orar de uma forma diferente. Eu creio em uma oração que todo cristão deveria fazer e que a igreja brasileira deve fazer mais. Eu sei, a impunidade aqui nesta terra, ela é cruel. Eu estou falando, por exemplo, da Lava Jato. Foi uma grande operação e muitos dos que lá foram presos já estão soltos novamente. Eu sei, às vezes perdemos até as esperanças. Mas uma coisa que eu sei é que da justiça de Deus ninguém escapa. Uma coisa que eu sei é que a justiça humana pode até falhar, mas a divina nunca. E uma coisa que eu tenho comigo no meu coração, uma forma muito certeira, é que de tempos em tempos, Deus envia ondas que varrem todo o lixo, toda a podridão e toda a corrupção de uma nação. E são exatamente nesses momentos que Deus opera com transferência de recursos. E eu creio
que se o Senhor encontrar corações disponíveis, corações dispostos, corações obedientes e corações preparados, porque a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odre velho. Se você não está pronto, se você não tem uma boa gestão, uma boa administração, uma boa mordomia, quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Mas eu creio que o Brasil viverá um grande avivamento. Eu oro para que a nossa nação viva um tempo de abundância, que a corrupção seja varrida, e é nesse momento que, se Deus encontrar corações prontos e disponíveis, eu creio numa transferência de recursos que acontecerá da mão dos ímpios para as mãos dos justos. A fim do quê, pastor? Só enriquecer o povo? Não, porque o cristianismo é a única filosofia, a única religião, o único movimento no mundo que, quando a vida de um cristão melhora, a vida de todo mundo que está em volta melhora. Então, se um dia os grandes empresários da nossa nação usaram dos seus bens para se corromper e para fazer falcatruas, Deus levantará justos que, através dessa riqueza, serão árvores com copas largas para abençoar e dar sombra para muitas famílias nessa nação. E Deus nos leve a esse momento como nação. Quinto e último, uma vida abençoada deixa um legado. Provérbios 13:22, o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Legado não é apenas dinheiro, é fé, nome honrado, exemplo, sabedoria, cultura de generosidade, patrimônio bem administrado, pessoas desenvolvidas. Sucesso é o que acontece durante sua vida. Legado é o que continua acontecendo porque você viveu. Meus irmãos, durante essas semanas, 7 semanas, Deus nos ensinou a lidar bem com o dinheiro, mas principalmente Deus tratou o nosso coração. Porque dinheiro é apenas o recurso, mas o coração é o verdadeiro altar. Nós aprendemos que dízimo declara quem vem primeiro. Nós aprendemos que oferta revela a bênção. E ela pode então passar por nós. Nós aprendemos que a administração mostra se somos confiáveis. Esta série nos mostrou que orçamento revela se temos governo. Esta série nos mostrou que a dívida mostra se estamos comprometendo o futuro para satisfazer o presente. E também nos mostrou que a generosidade revela se somos possuidores ou prisioneiros daquilo que recebemos. Mas hoje, neste último dia da série, Deus nos leva à verdade que governa todas as outras. Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer fazer de você uma bênção. E esse é o propósito de Deus para nós. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar aqui nessa noite, em alguma das suas mãos, eu quero profetizar sobre você, você que recebe. Eu quero profetizar nesta noite que sua casa seja abençoada e se torne um lugar de acolhimento. Eu quero profetizar que a sua empresa seja abençoada e se torne um lugar de dignidade, de oportunidades. Eu quero profetizar que seus recursos sejam abençoados e se tornem instrumentos de justiça, compaixão e avanço do reino. Eu quero profetizar que os seus filhos sejam abençoados e recebam não apenas patrimônio, mas fé, caráter, sabedoria, nome honrado. Eu quero profetizar que a sua mesa tenha pão, mas também tenha lugar para outras pessoas. Eu quero profetizar que a sua vida tenha abundância, mas que essa abundância nunca produza orgulho, esquecimento ou indiferença. Sabe por quê? Porque o maior inimigo ou perigo da bênção é receber o que pedimos e esquecer aquele que nos respondeu por isso. Meu amigo, quando a sua renda aumentar, lembre-se do Senhor. Quando a sua empresa crescer, lembre-se do Senhor. Quando as portas se abrirem, lembre-se do Senhor. Quando você comprar aquilo que você tanto sonhou, lembre-se do Senhor. Quando as dívidas terminarem, lembre-se do Senhor, porque Ele te deu vida, Ele te deu capacidade, Ele te sustentou quando não havia o suficiente, e Ele será quem continuará dando sentido a tudo quando houver mais do que o necessário. Uma vida abençoada não é uma vida que possui tudo. É uma vida que Deus ocupa o primeiro lugar, e o coração está livre, os recursos estão em ordem, e a bênção encontra um caminho para alcançar. Hoje nós não estamos encerrando uma série apenas, estamos assumindo uma nova postura. E deixa eu te dizer, meu querido, quando Deus te confiar mais, você não vai dizer, as minhas mãos conquistaram tudo isso. Você vai dizer, foi o Senhor que me trouxe até aqui, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fique em pé no seu lugar. Eu quero terminar esta série fazendo uma declaração junto contigo. Vamos lá, vai estar projetado nas telas laterais, e se você quer fazer essa declaração
com muita fé, com muita expectativa no teu coração. Diga assim, bem forte comigo, diga assim: eu sou abençoado, minha casa é abençoada, mas a bênção não terminará em mim. Eu fui abençoado para abençoar, recebi para repartir, cresci para levantar outros, prosperei para cumprir propósito e deixarei para a próxima geração muito mais do que coisas. Deixarei fé, deixarei caráter, deixarei um nome honrado, deixarei uma história de fidelidade, deixarei um caminho pelo qual a bênção de Deus continuará passando, mesmo depois que eu partir. Porque uma vida verdadeiramente abençoada não é medida apenas por aquilo que conseguiu guardar, é medida por tudo aquilo que Deus conseguiu realizar através dela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus.